A névoa subia grossa do rio, engolindo aos poucos os arcos da velha ponte de pedra. O amanhecer ali no norte nunca vinha colorido. Era sempre um cinza frio, do tipo que entra pelas frestas da roupa e se pendura nos ossos. Helena puxou o casaco surrado mais justo no corpo e prendeu o fôlego por um instante, esperando que a contração passasse. O vestido de lã pendia solto, mas a barriga empurrava o tecido sem pedir licença. 8 meses já. 8 meses desde que deixara o castelo com um documento na mão e o coração em pedaços. Aquela hora a ponte era dos camponeses. Homens carregando sacos de farinha, mulheres com baldes de leite, crianças correndo atrás de carroças, tudo em fila, todo mundo com pressa de chegar ao mercado antes dos guardas começarem a patrulha. Helena estava ali no meio, misturada, cabeça baixa, fingindo que era só mais uma, até que o som mudou. Entre o rangido de rodas e o passo arrastado de botas, surgiu um trote diferente, firme, pesado, acostumado a ter caminho aberto. Os murmúrios começaram antes mesmo que o cavalo saísse da névoa. É o rei. O alfa voltou da fronteira. Abaixa a cabeça, criatura. Ela ergueu o rosto só por um segundo. Reflexo bobo de quem não aprendeu a tempo que certas coisas não se encara de frente. E o mundo inteiro encolheu em volta dela. Darius vinha montado num garanhão negro, a armadura de couro escuro coberta por um manto de pele tão espessa que parecia ter engolido meia floresta. O cabelo, antes sempre preso para trás com rigor de soldado, agora caía em tranças mais soltas sobre os ombros. O rosto, que já era sério, carregava novos vincos perto da boca, como se os últimos meses tivessem envelhecido o rei à força. Um alfa-rei sempre parecia maior do que era. Mesmo de longe, em cima do cavalo, ele ocupava espaço demais. Os olhos cinzentos varriam a ponte com um hábito antigo, contando cabeças, identificando ameaça, memorizando posição dos guardas. Passaram por cima de velhos, por cima de crianças, por cima de carroças, até pararem nela. Helena sentiu o impacto do olhar como se alguém tivesse empurrado seu peito. Por um momento, o barulho da ponte sumiu. Só sobrou o som da própria respiração e do coração batendo rápido demais. Darius não fazia ideia de que ela morava naquele vilarejo. Pelo menos era o que ela repetia para si mesma todas as noites, enquanto amassava pão na cozinha da estalagem até os braços doerem. Mas ali, com os olhos presos nos dela, era impossível se enganar. Ele a reconheceu em menos de um piscar. O cavalo diminuiu o passo sozinho, sentindo o dono vacilar. Darius puxou as rédeas quase sem perceber, a tensão grudada no rosto dela. E no que vinha abaixo, o olhar escorreu pelo casaco gasto, pelo vestido de lã, até parar na curva arredondada que o tecido já não conseguia esconder. Foi como ver uma lâmina atravessando o gelo que ele usava por expressão. A certeza primeiro, depois a dúvida, a negação, o medo. O alfa que nunca hesitava parou no meio da ponte. Atrás, os soldados reduziram o passo, confusos. Um deles chegou a esbarrar na garupa do cavalo, mas ninguém ousou falar nada. Helena engoliu em seco. As mãos subiram sozinhas para a barriga. Gesto instintivo de proteção. Tarde demais, ele já tinha visto. Durante 4 anos de casamento arranjado, Darius repetira as mesmas frases. E agora, ali, 8 meses depois de assinar a dissolução do vínculo, ele encarava até a barriga dela como se alguém tivesse lhe puxado o chão. Helena. O nome saiu dele num sopro que nem o vento levou. As pernas dela amoleceram um instante. Ela se obrigou a soltar o ar, a lembrar de onde estava, no meio da ponte, cercada de gente que adorava a fofoca. Não ia dar o espetáculo que o conselho tanto gostaria de ver. Virou o rosto. Sem olhar para trás, saiu pela lateral da ponte, descendo a escadinha que dava direto no beco atrás das barracas. Ouviu alguém chamar. Talvez ele, talvez não. Ignorou. O pequeno dentro dela mexeu forte, como se reclamasse da corrida. Calma, filhote. Ela sussurrou, a mão ainda na barriga. A gente não vai voltar lá. Não desse jeito. No alto da ponte, Darius continuava parado, cavalo inquieto, soldados trocando olhares. O rei em pessoa, travado no meio do caminho como qualquer camponês assustado pela primeira neve. Quem visse de longe, poderia achar que ele observava o rio. Quem estava perto via a verdade. Ele só conseguia acompanhar com os olhos a mulher que tinha acabado de fugir novamente dele, desta vez carregando algo que o conselho sempre cobrara e ele sempre negara, um herdeiro.
Parte 2. A ex-rainha da estalagem. Helena só parou de correr quando o cheiro de lenha queimada e sopa velha tomou o lugar do vento úmido do rio. O beco atrás da estalagem era estreito, com barris vazios empilhados e restos de palha grudados na lama. Ali ninguém olhava 2 vezes para uma mulher ofegante segurando a própria barriga. Todo mundo tinha a própria miséria para cuidar. Empurrou a porta dos fundos com o ombro e entrou direto na cozinha. O calor do forno a atingiu como tapa. O caldeirão de ensopado fervia, exalando cheiro de carne e cebola, e 2 garotas se revezavam amassando pão em uma mesa comprida. Até que, enfim, resmungou Mara, a dona da estalagem, sem levantar o olhar da massa. Se atrasa mais um pouco, eu ponho o pequeno para servir cerveja no teu lugar. Helena tentou responder com alguma piada, mas a voz não saiu. O coração ainda batia no pescoço. As mãos tremiam. Mara ergueu a cabeça. Aqueles olhos escuros e atentos que nada deixavam passar. O que foi? Estreitou o olhar. Cara de quem viu fantasma de lobo. Helena respirou fundo. Não podia simplesmente dizer: meu ex-marido, o rei, acabou de me ver grávida no meio da ponte. No vilarejo, metade das pessoas nem sabia que ela era loba. A outra metade só desconfiava. Só o mercado lotado mesmo, murmurou pegando um avental pendurado. Tava difícil de passar. Mara não acreditou completamente, mas também não insistiu. Chegou perto, puxou o avental e amarrou por cima do casaco. Senta um pouco, mulher, conselhou, batendo de leve na cadeira. Tá com a cara mais branca que farinha. Não posso. Helena se esquivou, indo direto para o canto onde ficavam os pães prontos. Se eu sentar, não levanto mais. Ela precisava de movimento, de tarefa, de qualquer coisa que mantivesse as mãos ocupadas enquanto a mente girava. Ele me viu. A frase batia contra o crânio a cada batida de colher no caldeirão, a cada bandeja enchida, a cada caneca enxaguada. Quando o sino da porta tocava, ela prendia o fôlego por um segundo, esperando ver a capa de pele enchendo o vão. Mas eram só mercadores, viajantes encharcados, soldados comuns em busca de cerveja barata e cama dura. Não Darius. Ainda. Talvez ele fingisse que não foi nada. Talvez convencesse a si mesmo de que estava enganado, que a barriga poderia ser de qualquer outro. Ou mais provável, talvez já estivesse descendo a serra com meia guarda atrás, com a intenção de arrancar a verdade dela nem que fosse à força. Helena apertou os olhos. Não ia pensar nisso. Pelo menos não até terminar de servir o almoço. A estalagem do Uivo do Tordo era um lugar velho, torto, mas honesto. O salão principal tinha teto baixo, vigas aparentes, e cheiro permanente de fumaça, cerveja derramada e suor. As mesas eram grossas, cheias de marcas de faca e de copos, e o chão, mesmo varrido 3 vezes por dia, parecia sempre ter um pouco de palha e barro grudado. Foi ali que Helena reaprendeu a ser ninguém. Quando chegou, 1 ano atrás, era apenas a forasteira magra que sabia mexer na cozinha e falava pouco. As cicatrizes nas mãos, consequência de anos segurando arma e taça, foram facilmente atribuídas a qualquer vida difícil. O sotaque do castelo, mais limpo, ela disfarçou ouvindo mais do que falando. Aos poucos virou Helena da estalagem. Nada de títulos, nada de minha senhora. Ela gostava assim. De dia, ficava nos fundos, controlando forno e panelas. À noite, ajudava no salão, recolhendo bandejas, servindo vinho ralo, ouvindo meia dúzia de histórias de estrada e fofoca. Sabia o nome dos filhos de todo mundo, de qual lado do rio o peixe vinha mais gordo, qual caçador bebia demais, e chorava quando lembrava da esposa morta. Sabia também, com precisão, quantos passos dava da porta da cozinha até o quarto pequeno no sótão, onde dormia numa cama estreita com o baú encostado na parede. Vida de ninguém, vida segura, repetia em pensamento. Pena que o corpo tinha memória própria. E o destino, senso de humor cruel. Naquela noite, quando o movimento finalmente diminuiu, Helena subiu devagar a escada estreita que levava aos quartos. Cada degrau parecia mais alto do que o anterior. As costas doíam. O peso na frente puxava. Quando fechou a porta do quarto, o silêncio a atingiu como pedra. Deixou o corpo cair sentada na cama e soltou devagar o suspiro que estava prendendo desde a ponte. Pronto, murmurou para a barriga. Só nós 2 agora. Pode xingar à vontade. O pequeno respondeu com um chute, bem embaixo das costelas. Helena riu sem humor. Você puxou o gênio certo. Por instinto, alisou a curva do ventre, sentindo a pele esticada, quente.
Foi assim que descobriu a gravidez. A mão indo sozinha para a barriga, como se houvesse algo ali que não pertencia apenas a ela. Na época, estava hospedada em outra estalagem de beira de estrada, ainda fugindo do castelo, ainda tentando convencer o corpo de que tudo tinha acabado. O atraso do sangramento veio como aviso, os enjoos, como confirmação, o teste de ervas com a curandeira da aldeia seguinte, como sentença. Lembrava da mulher, uma velha com as mãos cheias de manchas, olhando o líquido escurecer no fundo da tigela. Tem vida aí dentro, menina, dissera simples, forte, filho de lobo, aposto. Helena quase deixou cair a tigela. Não fala isso pra ninguém, ordenou na mesma voz que um dia usara para dar comando a soldados. A curandeira apenas riu, banguela. Não precisa mandar. Eu sei o que acontece com barrigas assim quando muito ouvido se aproxima. Ela sabia. Helena também. O filho do Alfa-Rei não era só uma criança. Era moeda de poder, alvo em movimento, promessa de guerras futuras. Ela pensou em voltar para o castelo naquela mesma noite, bater na porta do salão do conselho, mostrar o ventre e exigir o que era de direito do filho. Imaginou o discurso. Podem até me tirar o título, mas dele não. Ele é sangue de vocês, gostem ou não. E naquele momento, com o gosto metálico do enjoo ainda na boca e a barriga ainda só uma ideia, Helena tomou uma decisão que mudou tudo. A janela do sótão dava para o telhado inclinado. Aquela hora, só o vento devia estar lá fora. E ainda assim, o som não era de chuva nem de galho. Era de pedra. Alguém jogara uma pedrinha contra o vidro. A nuca dela formigou. O lobo interno, que passara meses enterrado, arregalou os olhos. Levantou com dificuldade, se aproximou devagar e ergueu só um pouco a cortina. Na beira do telhado, uma figura escura agachada. Manto pesado, capuz puxado até metade do rosto, olhos brilhando à luz do luar. Um dos guardas do rei? Não. O cheiro não era de aço. Disciplina e cavalo. Cheirava a pântano, sangue velho, raiva guardada, renegado. A garganta dela secou. O homem, se é que ainda era só homem, abriu um sorriso cheio de dentes demais, como se soubesse que estava sendo observado. Levou 2 dedos aos lábios num gesto de silêncio. Depois apontou para a própria barriga. Faça um gesto arredondado, zombeteiro. Ele sabia. Helena recuou tão rápido que sentiu o quarto rodar. A mão agarrou o tronco da cama, tentando trazer o mundo de volta para o lugar. O renegado riu, um som que nem o vidro conseguiu abafar, e começou a caminhar pelo telhado, desaparecendo na direção da rua principal. O lobo dela queria uivar. A mente, que tinha passado meses fingindo que estava tudo sob controle, finalmente entendeu o tamanho do erro. Não era só Darius que podia somar meses. Qualquer lobo com faro decente, qualquer exilado com meio cérebro, qualquer inimigo do rei. Se um renegado sabia que a ex-rainha carregava um herdeiro escondido num vilarejo sem muralhas, quanto tempo até aparecerem outros mais famintos? Helena sentou de novo na cama, mãos no rosto, o coração trovejando. Tá vendo, filhote? Sussurrou, a voz falha. Eu tentei, juro que tentei te tirar dessa vida. Mas parece que a vida corre atrás mesmo assim. Por um tempo, ficou ali parada, ouvindo apenas o próprio sopro e o barulho distante da estalagem fechando. Então, com cuidado, virou o corpo, abriu o baú encostado na parede. Dentro, as poucas coisas que restavam do castelo. Um vestido de lã azul que nunca mais coube depois que os músculos de soldado chegaram. Uma adaga com o brasão do lobo cinza. Um cinto de couro trabalhado, presente de casamento. E no fundo, dobrado com mais carinho do que merecia, o decreto de dissolução, ainda com o selo rompido. Helena puxou a adaga. Pesava bem na mão. Vida de ninguém. Vida segura. Repetira por meses. Olhou a barriga saliente. Parece que não sou mais ninguém, né? Murmurou. Você me amarrou de novo numa história maior do que eu. Guardou a adaga na bota. Respirou fundo e, pela primeira vez desde que chegara ao vilarejo, pensou seriamente na ideia que vinha evitando. Mas para jogar a verdade na cara do Alfa-Rei, antes que alguém fizesse isso por ela e usasse o bebê como arma. A campainha lá embaixo tocou de novo, acompanhada por um punho batendo na porta principal. 2, 3 vezes. Mara xingou alguma coisa, portas bateram, passos subiram e desceram a escada.
Helena sabia, antes de qualquer cheiro chegar, quem estaria do outro lado. Porque se havia uma coisa que Darius nunca aceitara, nem mesmo quando eles ainda dividiam o mesmo leito, era perder o controle de uma situação. E agora, pela primeira vez em anos, ele acabara de descobrir que havia uma vida inteira acontecendo longe do alcance das mãos dele, uma vida que levava o sangue dele dentro da própria barriga. Ele não ficaria parado na ponte de pedra para sempre. Parte 3. O rei na porta da estalagem. A pancada seguinte quase derrubou a madeira da dobradiça. Já vai. A voz de Mara ecoou do térreo, carregada de irritação. Se for cobrador, volta outro dia, que hoje não tem um cobre sobrando nem pra vela. Helena levantou com dificuldade, o coração batendo no pescoço. Desceu a escada estreita apoiando a mão no corrimão gasto, sentindo cada degrau vibrar de acordo com o peso lá embaixo. Quando virou a curva do primeiro lance, ouviu uma frase que gelou o sangue. Ela parou de respirar por um segundo. Mara, que não sabia o que era um rei, e muito menos um alfa, respondeu na lata. Darius ocupava quase todo o vão, mesmo sem armadura de batalha. Usava cota de couro escuro, reforçada nos ombros, e sobre ela um manto simples, a gola de pele enxuta, roupa de viagem, não de guerra. Mesmo assim, o peso da presença dele enchia o ambiente. 2 guardas ficaram do lado de fora, um de cada lado da porta, em silêncio. Não eram muitos. Isso queria dizer que ele viera rápido, talvez sem consultar ninguém. Os olhos cinzentos varreram o salão, acostumados a medir perigos. Quando encontrou Helena parada no meio da escada, parou. O mundo inteiro pareceu seguir o olhar dele. Mara olhou por cima do ombro, viu a barriga, viu o rei. Juntou tudo numa velocidade assustadora. Ah, pronto, murmurou, cruzando os braços. Sabia que um dia meu sossego ia acabar. Helena desceu o último degrau com calma que não sentia. Ele não pode entrar sem minha permissão, disse firme, mais para se convencer do que por acreditar que isso deteria um alfa. Darius inclinou levemente a cabeça, como se reconhecesse a tentativa de estabelecer fronteira. Helena, a voz dele saiu mais baixa do que ela lembrava. Eu só quero conversar. Conversa não precisava de guarda na porta. Ela retrucou. Nem de título na língua. Os clientes se entreolharam, alguns fazendo o sinal da lua no peito, outros fingindo que não estavam ouvindo. Mara, prática, pegou um pano e começou a limpar a mesma mancha de cerveja na mesa, só para ter algo nas mãos. Se forem resolver pendência de casal, vão pro estábulo, resmungou. Aqui é casa de comida, não tribunal de divindade. Darius respirou fundo. Pode ser aqui mesmo, disse. Ou lá fora. Mas tem coisas que você precisa ouvir antes que o mundo resolva decidir por nós. A expressão dele não era de rei ofendido nem de macho furioso. Era de quem sabia que tinha estourado o prazo de um acordo silencioso. Helena pesou rápido as opções. De um lado, a vergonha de bater boca no meio de meia dúzia de bêbados. Do outro, o medo real de que ele simplesmente a pegasse no colo e a levasse à força se ela tentasse fugir de novo. Ela conhecia aquela teimosia. Tinha se apaixonado por ela, um dia. Vamos pros fundos, decidiu. A cozinha pelo menos é terreno neutro. Mara abriu a boca para protestar, mas Helena lançou um olhar que pedia silêncio. Se esse homem deixar cheiro de confusão no meu fogão, eu jogo os 2 para fora junto com o caldo velho. A dona avisou, mas saiu do caminho. Helena atravessou o salão, sentindo os olhares colados na barriga, na cara, no ex-marido. Darius a seguiu, passos firmes, mas sem tocar nela. Na cozinha, o calor do forno e o cheiro de alho e gordura criaram uma bolha estranha de intimidade. A porta dos fundos estava fechada, lá fora, só a noite e o pátio de terra batida. Ela se voltou para ele, mantendo a mesa entre os 2 como barreira. Fala logo, Darius, disse, antes que Mara decida nos expulsar a vassouradas. Ele demorou 1 segundo para responder. Os olhos percorreram o rosto dela, o cabelo preso às pressas, o suor na testa, o cansaço nas olheiras, antes de descer de novo para a barriga. É meu? Perguntou direto. Ela poderia ter mentido. Poderia dizer que arrumara outro homem, que a conta dos meses não fechava, que ele estava se achando demais. Mas em 4 anos, nunca tinha sido boa em mentir para Darius nos assuntos que realmente importavam. Mentira para si mesma, para o conselho, para os deuses, mas não para ele. Não olho no olho. É, respondeu,
A palavra caindo pesada, sem drama. O filho é seu. O silêncio que se seguiu foi tão grosso que dava para cortar com faca de cozinha. Darius fechou os olhos por um instante, como se tivesse levado um soco. Quando abriu, havia ali um brilho que ela não conhecia. Há quanto tempo você sabe? A voz saiu arranhada. 5 luas antes de descer a serra, contou. Descobri num povoado depois do castelo. Tarde demais para voltar sem parecer que eu queria te amarrar com criança. Ele riu, sem humor. Você acha mesmo que eu ia pensar isso? Acho, ela respondeu. Porque foi isso que deixaram claro no dia em que assinaram minha saída. Melhor sem herdeiros. Lembra? Ele apertou a mandíbula, os músculos saltando. Aquilo não foi sobre você, disse. Foi sobre mim. Ah, claro. Helena cruzou os braços. Tudo sempre sobre o rei. Darius passou a mão pelos cabelos, gesto raro de alguém que odiava demonstrar nervosismo. Eu não queria pôr filho numa vida que você detestava, explicou, rápido, como se as palavras queimassem. Não podia suportar a ideia de ver uma criança carregando nos olhos o mesmo tipo de prisão que eu via nos seus todo santo dia. Ela piscou. Então tirou minha escolha, rebateu. De novo, ele mordeu a resposta, engoliu. E você tirou a minha quando decidiu sumir com meu herdeiro sem me contar, retrucou, o alfa aparecendo por trás da voz do homem. Sabe o que acontece quando um rei morre sem sucessor declarado? Metade do reino entra em guerra. A outra metade vira presa fácil de gente que não presta. Eu sei muito bem, Helena rebateu. Justamente por isso não queria que esse filho virasse bandeira de guerra antes mesmo de sair do meu ventre. Por um instante ficaram só se encarando. 2 teimosos presos num círculo que parecia não ter saída. O cheiro de pão assando e caldo de carne borbulhando fazia contraste absurdo com o assunto. Darius respirou fundo, tentando, pela primeira vez em muito tempo, segurar o lobo na coleira. Seja como for, ele existe, falou, apontando com o queixo para a barriga. E não é só seu, nem só meu. É do sangue que corre nas 2 alcateias. Você pode me odiar à vontade, Helena, mas não vai criar um herdeiro real escondido atrás de balcão de estalagem no meio de vilarejo aberto, com renegado farejando por aí. Ela gelou. Como você sabe? Porque eu senti o cheiro deles na estrada. Cortou. 2 corpos esquartejados na encruzilhada a meio-dia daqui. Marcas de dentes que não são de bicho comum. Eles estão caçando qualquer cheiro de lobo sem guarda. E você anda exalando presa fácil, até pro humano mais distraído. Helena apertou os dedos na borda da mesa. Então me diz, majestade. Falou, a voz saindo mais fraca do que gostaria. Qual é o plano genial do conselho agora? Me arrastar de volta pra gaiola e anunciar pro mundo inteiro que eu carrego no colo um alvo ambulante? Darius aproximou um passo, devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. O plano é garantir que vocês não morram na próxima lua cheia, respondeu. Depois a gente discute como lidar com o resto. Ela riu, sem alegria. A gente, repetiu. Até ontem, a gente não existia. Era só o rei e o peso da coroa. A rainha era enfeite de conselho. Os olhos dele escureceram. Você acha mesmo que eu não... Começou, mas parou, respirando fundo. Não. Se eu começar esse assunto agora, vamos ficar a noite inteira aqui e não temos esse tempo. Um trovão distante estourou sobre o telhado, como se o céu confirmasse. Mara entrou na cozinha, enxugando as mãos no avental, e parou ao ver os 2 em pé, frente a frente, com aquela tensão no ar. Olha, eu não sei se vocês estão brigando ou namorando, e sinceramente não quero saber, disse direta. Só sei de 2 coisas. 1, tem cheiro de lobo estranho rondando a rua faz 3 dias. 2, minha estalagem não é campo de batalha. Se precisarem rosnar, façam isso em outro lugar. Helena e Darius se entreolharam. A mulher mais velha continuou. E não é ameaça vazia de rei mimado. Posso te mostrar os corpos lá fora, se quiser. Ela fechou os olhos por um segundo. Lembrou do renegado no telhado, do sorriso cheio de dentes, do gesto apontando para a barriga. Não precisava ver corpo nenhum para saber que ele estava certo. Mas entre admitir isso e aceitar se render de novo às mãos do homem de quem tinha fugido, havia um abismo. Se eu for com você, começou devagar, não volto a ser enfeite de salão. Não vou ficar parada ao lado do trono enquanto meia dúzia de velho gordo decide o destino do meu filho. Nosso filho, ele corrigiu, sem pensar. A palavra nosso deu um tranco no ar. Helena respirou. Nosso, repetiu por fim. Então me ouve.
Se a gente subir essa serra de novo, eu entro no castelo não como peça de troca, mas como loba. E loba que protege filhote morde até o próprio rei se precisar. Pela primeira vez naquela noite, um brilho que parecia quase orgulho apareceu no rosto de Darius. É assim que eu prefiro você, disse. A outra versão, quieta e obediente, quase me matou junto. Ela arqueou uma sobrancelha. Não começa com confissão agora, que eu ainda tenho raiva para administrar. Mara pigarreou, impaciente. Então decidiram? Perguntou. Porque o sol não vai esperar vocês terminarem drama de alcateia para nascer. Helena passou a mão na barriga, sentindo um leve chute como se o pequeno opinasse também. Por mais que doesse engolir orgulho, teimosia e medo, a verdade se impunha com a simplicidade brutal de um fato. Quem manda no meu corpo sou eu e a parteira. Segundo, você não usa esse menino como moeda em mesa de negociação. Se alguém tentar, lobo ou humano, eu mesma arranco a garganta. Terceiro, ela respirou fundo. Se depois de tudo eu quiser ir embora, eu vou. Com ele. Darius ficou alguns segundos em silêncio, como se medisse o peso de cada condição. Primeiro, concordo, disse. Segundo, juro pela lua cheia. Quem tentar fazer do nosso filho bandeira de guerra, passa por cima de mim primeiro. Terceiro, os olhos dele escureceram. Não vou te prometer que vou aceitar fácil, mas não vou te prender à força nunca mais. Helena avaliou. Não era perfeito. Nunca seria. Mas era mais do que qualquer outra oferta que o mundo estava disposto a fazer. Então temos um acordo, disse. Mara suspirou aliviada. Graças aos deuses, murmurou. Agora subam logo essa maldita serra antes que eu mude de ideia e tranque vocês dois no porão até essa criança nascer. Darius estendeu a mão. Não como rei, mas como homem que oferecia apoio para uma subida longa. Helena olhou para a própria palma, cheia de farinha e cicatriz. Depois para a mão dele, cheia de calo de espada. Por um segundo, o passado inteiro tentou puxá-la de volta. Ela respirou fundo, e com raiva, medo e algo que se parecia perigosamente com esperança, pousou a mão sobre a dele. Vamos então, disse, antes que nosso filho resolva nascer no meio do caminho só para provar que puxou o drama do pai. Darius sorriu, de verdade desta vez, um sorriso breve, difícil, mas real. Se puxar a coragem da mãe, já valeu, respondeu. E assim, com um acordo frágil e um mundo inteiro conspirando, a ex-rainha da estalagem começou a trilha de volta para o castelo que jurara nunca mais ver, levando na barriga o segredo que podia salvar ou destruir todo o reino. A viagem começou antes do sol nascer, quando o vilarejo ainda cheirava a cinzas frias e leite ordenhado na pressa. Mara empurrou um saco de pão recém-assado nas mãos de Helena, como se aquele gesto simples pudesse protegê-la mais do que qualquer guarda, para enganar o estômago no caminho, disse, e para lembrar que se tudo der errado lá em cima, você tem teto aqui embaixo. Helena abraçou a mulher mais velha com cuidado, a barriga entre as duas. Se tudo der errado lá em cima, nem a serra fica de pé, respondeu, meio em brincadeira, meio em aviso. Darius organizava o pequeno comboio do lado de fora. 2 cavalos de carga, meia dúzia de soldados escolhidos a dedo, todos com cheiro de lealdade e aço. Nada de bandeiras, trombetas ou cores reais. Era uma subida discreta, quase clandestina, indigna de um rei. E exatamente por isso ele tinha insistido assim. Quanto menos olho, menos alvo, explicara. Helena não montou. A sela nunca combinou bem com a barriga pesada e a coluna reclamando. Foi instalada numa carroça simples, com feno e cobertor, como se fosse só mais camponesa voltando para alguma fazenda distante. Darius assumiu a dianteira a cavalo, atento ao caminho e ao vento. De vez em quando olhava para trás, só para confirmar se ela ainda estava ali. A Serra do Norte não era amiga de ninguém. O caminho estreito subia em zigue-zague, cortando penhascos e bosques de pinheiros retorcidos. O chão, coberto de neve velha, escondia buracos traiçoeiros. Helena lembrava de ter feito aquela rota pela primeira vez em outra vida, quando ainda era filha de Alfa Menor, sendo levada como presente de casamento. Na época, estava tão nervosa que nem reparou direito nas pedras, nos sons, nas sombras. Hoje, cada galho estalando parecia uma ameaça. Se continuar apertando esse pão desse jeito, ele vira pedra, comentou um dos guardas caminhando ao lado da carroça.
Ela percebeu que estava esmagando o pedaço entre os dedos. É melhor pedra no pão do que na cabeça, retrucou. O guarda sorriu, sem graça, e voltou a prestar atenção à mata. O pequeno dentro dela se mexia inquieto, como se sentisse a estrada. Calma, filhote, murmurou, ajeitando o cobertor. Mais um pouco e a gente chega onde todo mundo acha que devia estar desde o começo. A ironia do destino não passava despercebida. Fugira do castelo para evitar que o filho nascesse cercado de muralhas e expectativas. E agora estava voltando justamente porque o mundo lá fora se mostrara pior. O ataque não veio de onde Darius esperava. Ele imaginava emboscada no desfiladeiro estreito, pedras rolando de cima, flechas saindo da mata. Por isso, reforçou a retaguarda, espalhou farejadores pelos flancos, manteve as orelhas do lobo internas atentas. Mas o inimigo já estava dentro do comboio. O cheiro estranho bateu primeiro na carroça. Helena sentiu ainda antes de qualquer lobo, um azedo metálico, diferente do suor dos soldados e do couro molhado de neve. Vinha da frente. Darius, concentrado na trilha, não notou de imediato. Um dos homens ao lado dele, Húrik, um soldado de barba rala e sorriso fácil, passou a mão pelo nariz, como se tentasse disfarçar algo. 2 passos depois, o mundo explodiu. Húrik virou, rápido demais para um humano, olhos já tingidos de vermelho, boca abrindo em rosnado. Avançou não contra o penhasco, não contra a mata, mas direto no flanco do cavalo do rei. O animal empinou, relinchando, quase derrubando Darius. Traidor! Gritou um dos guardas, sacando a espada. Não houve tempo para conversa. O cheiro de renegado que Helena sentira na janela do quarto agora vinha forte do corpo de Húrik. Lobo contaminado, dividido, meio alcateia, meio fera sem dono. Ele agarrou a perna de Darius ainda na cela, garras surgindo nas mãos, e tentou arrastá-lo para o chão. O rei girou o corpo com reflexo treinado, caiu longe do penhasco, rolando pela neve. Quando levantou, o lobo já estava à flor da pele, olhos dourados, caninos aparecendo. O resto do comboio virou caos. 2 guardas se meteram entre Darius e o renegado infiltrado. Outro segurou as rédeas da carroça de Helena para que ela não descesse sozinha. Ela, porém, já estava com o pé na neve. Fica aí, o guarda berrou. Ordem do rei. O rei não tá carregando isso aqui. Ela apontou para a barriga, preso num corpo que não corre. A discussão acabou ali, porque Húrik saltou por cima de um dos guardas e veio direto na direção da carroça, olhos fixos no ventre arredondado. Herdeiro! Ele rosnou, a voz distorcida. Preço alto, sangue quente. Helena sentiu o lobo dentro dela arrancar as correntes que tinha aceitado usar desde que deixara o castelo. Passara meses fingindo ser humana demais para se transformar. Ali, entre neve, cheiro de sangue e um renegado babando em cima do filho, a escolha deixou de existir. O mundo ficou nítido de um jeito cruel. Ela passou a ouvir cada batida de asa de corvo, cada raspão de bota, cada gota de neve caindo de um galho. O sabor do medo veio junto com o ferro da adrenalina. Os ossos começaram a doer. Não, murmurou, mais para si mesma. Não agora. As mãos antes humanas começaram a alongar, unhas crescendo, virando garras. A pele queimava, pedindo para romper. O vestido de lã repuxou nas costas. Húrik abriu o sorriso torto de quem percebeu. A rainha ainda tem dentes. Zombou. Melhor. Filhote vai nascer forte. Ele avançou. Helena tentou se afastar, mas a carroça limitava o espaço. Um puxão mais forte de dentro, uma pontada no baixo ventre, e ela quase caiu. Não, não é hora, pequeno. Aguenta. Darius surgiu como sombra entre os dois. Parcialmente transformado, metade homem, metade lobo, ele agarrou Húrik pelo ombro e o arremessou contra uma árvore com força suficiente para partir o tronco fino. O renegado bateu, mas voltou, rindo, sangue escorrendo da boca. O rei protege bem o brinquedo, sibilou. Pena que tem mais olho olhando lá de baixo. Helena não entendeu de primeira. Darius sim. Quantos? Rosnou. Húrik girou o pescoço num estalo, as vértebras rearrumando, como se a pancada não tivesse sido nada. Quantos você acha que vale o preço de um herdeiro, meu rei? Respondeu o zombeteiro. Eu sou só o que veio abrir a porta. Como se tivesse dado um sinal, uivos ecoaram de baixo, na curva da trilha por onde tinham passado minutos antes. Uivos de lobo, mas desafinados, quebrados, típicos de matilha sem alfa, renegados.
O pequeno comboio de Darius estava prestes a ser espremido entre o penhasco e uma matilha faminta vinda de trás. Helena sentiu o pânico subir, mas junto com ele veio algo que não sentia desde a guerra de fronteira. Foco. Darius, gritou. Se você ficar preso nesse infiltrado, os de baixo sobem e nos cercam. O rei sabia, mas não podia simplesmente ignorar Rurik. Um renegado dentro da guarda real era uma ferida aberta demais para deixar correndo por aí. Ele tomou a decisão como quem arranca a própria pele. Leva a carruagem para frente. Rugiu para o guarda mais perto. Corre até o posto avançado. Quem ficar, segura o desfiladeiro. Eu não vou te deixar. Helena começou. Você não vai me deixar nada. Ele cortou, duro. Vai proteger quem tá na tua barriga. O resto é comigo. Ela quase xingou. Mas outra contração forte, quase derrubando, fez o corpo dela decidir por ela. O guarda assumiu a frente da carroça, puxando o animal com toda a força. As rodas patinaram um pouco na neve, depois ganharam tração. Helena se sentou de novo, respirando ofegante, as mãos apertando o ventre. Atrás, os rugidos se misturavam. Darius e Rurik, travados num duelo de garras, latidos de ordem dos outros soldados, uivos ecoando na curva da trilha. Ela olhou para o alto da serra, onde sabia que havia uma antiga torre de vigia. Se chegasse até lá, estaria dentro do alcance das flechas dos arqueiros fiéis ao rei. Se chegasse. O ataque dos renegados na retaguarda foi brutal. 3 lobos surgiram de uma vez na curva, olhos vermelhos, pelagem desgrenhada, magros demais. Abriram as bocas em rosnado uníssono ao ver a carroça se afastando. O guarda que puxava o animal praguejou. Segura firme, gritou. Se eles alcançarem, pula pro lado da encosta. Melhor quebrar os ossos do que virar carne de lobo. Helena segurou o banco com uma mão e a barriga com a outra. O cavalo, sentindo o cheiro de predador, disparou com tudo o que tinha. A carroça chacoalhava tanto que parecia que ia desmontar. Cada solavanco fazia o ventre protestar. Ela mordeu os lábios até sentir gosto de sangue, tentando não gritar. Um dos renegados mais rápidos se destacou, correndo pela encosta como se tivesse unhas de ferro. Num salto, veio direto na lateral da carroça. Helena viu o brilho dos dentes, o bafo quente, e o velho instinto de guerra que ela tentara apagar explodiu de volta. Sem pensar, pegou a primeira coisa ao alcance da mão, uma das barras de ferro que seguravam a lona. De pé, meio de lado, com o corpo reclamando, ela esperou o lobo pular. Quando ele veio, ela socou a barra com toda a força na lateral da cabeça dele. O estalo foi horrível. O renegado caiu torto, rolando pela neve, uivando de dor. Isso! O guarda berrou incrédulo. Bela pancada, senhora! Cala a boca e olha para a estrada! Ela devolveu, ofegante. Os outros 2 hesitaram por um instante, como se não esperassem resistência vindo de dentro da carroça. Foi o tempo que Darius precisava. Um uivo forte, de alfa, ecoou lá atrás. Os renegados recuaram instintivamente, confusos, dando a brecha que a carroça precisava para ganhar alguns metros. Não dava para saber se o rei tinha vencido Rurik ou só o mantinha ocupado. Mas, por ora, a estradinha estreita pertencia a eles. Helena sentiu outra contração subir, mais funda, mais quente. Agora não. Por favor, agora não. Ela respirou fundo, lembrando dos conselhos da parteira que a curandeira do povoado tinha sussurrado meses atrás. Caso você acabe parindo sozinha na estrada. Puxou o ar pelo nariz, soltou pela boca, tentando enganar o corpo. Aguenta firme, pequeno, murmurou. Só mais um pouco. Deixa o pai limpar o caminho primeiro. Lá em cima, finalmente, o contorno escuro da torre de vigia surgiu entre as árvores. Um estandarte simples, sem brasão, tremulava no vento. Sinal de posto avançado. Não era o castelo, mas era pedra, muro, flechas. Era alguma coisa entre o vilarejo vulnerável e o salão do conselho. O cavalo, exausto, fez o último esforço, arrancando do fundo das pernas a força que não tinha mais. Quando cruzou o portão de madeira entreaberto, quase desabou. Soldados do posto se aproximaram, surpresos ao ver a carroça real chegando daquele jeito, com guarda sangrando, mulher grávida suada e o cheiro de renegado ainda forte no ar. Por todos os santos, murmurou o comandante da torre. O que aconteceu na serra? Helena tentou responder, mas a contração seguinte a dobrou ao meio. Dessa vez, não teve fingimento que resolvesse.
O corpo estava reivindicando o próprio tempo. Ela segurou a borda da carroça ofegante e riu de nervoso. O que aconteceu? Repetiu. Aconteceu que o herdeiro do rei resolveu escolher pior dia do ano para nascer. Só isso. O comandante arregalou os olhos. Olhou da barriga para a estrada vazia. E o rei? Perguntou. Helena ergueu o rosto na direção da trilha, onde ainda ecoavam, distantes, rosnados e uivos. Se ele for quem diz ser, murmurou. Está abrindo caminho para a gente. E se não for, então eu mesma ensino esse menino a morder por conta própria. A dor veio como onda. E na torre avançada do norte, cercada por homens atônitos, uma ex-rainha que jurara nunca mais servir ao castelo, percebeu que, quer quisesse ou não, aquela história estava prestes a dar um passo sem volta. Parte 5. Entre sangue, pedra e promessas. O cheiro de pedra úmida, ferro e fumaça de tocha tomou conta do pequeno pátio interno da torre avançada. Soldados corriam de um lado para o outro, gritos curtos cortando o ar. Helena mal registrava nada disso. O mundo dela tinha encolhido para o espaço entre as costelas e o quadril. A contração seguinte veio tão forte que arrancou um gemido que ela não conseguiu engolir. Parteira! O comandante berrou. Tragam a velha Mira agora! Mira morreu no último inverno, senhor, respondeu um rapaz esbaforido. Então qualquer mulher que já tenha parido mais de uma vez serve, ele retrucou. Anda! Helena riu, sem humor, sentindo o suor escorrer pela nuca. Que consolo, murmurou. Meu filho vai chegar pelas mãos de qualquer mulher. 2 soldados a ajudaram a descer da carroça. As pernas, moles, tremiam como se fossem feitas só de água. Every passo parecia dividido ao meio entre o peso da barriga e a vontade de enfiar a cara na neve para esfriar a própria cabeça. Devagar, senhora, disse um deles, mais jovem, com o rosto assustado. Não cai, pelo amor da lua. Se eu cair, levanto. Ela respondeu entre dentes. Quem não pode cair é ele. Apontou com o queixo para a barriga. Levaram-na para um aposento simples no andar térreo. 4 paredes de pedra, uma janela estreita, uma cama de campanha. Não era a câmara quente e cheia de ervas que uma rainha teria no castelo, mas tinha teto, tinha fogo, tinha pano limpo. Por enquanto, era o suficiente. A mulher que apareceu alguns minutos depois tinha as mãos grossas, rosto cheio de rugas e um avental tão manchado quanto o de Mara. Sou Brígia. Apresentou-se sem rodeios. Pare 6, enterrei 2, vi nascer metade desta torre. Se você gritar bem alto, talvez os deuses deixem esse aí ficar mais tempo. Helena gostou dela imediatamente. Negócio fechado, respondeu, ofegante, enquanto os soldados se revezavam para trazer bacia, água quente, lençóis. Brígia se aproximou, os olhos pequenos, mas atentos, avaliando a barriga, a postura, o tempo entre as dores. Quanto tempo entre uma e outra? Perguntou. Rápido demais para o meu gosto, Helena resmungou. E firme demais para eu fingir que não é nada. Brígia assentiu. Primeiro? Quis saber. Primeiro, vivo, ela respondeu seca, lembrando dos sangramentos anteriores que ninguém no castelo tinha se dado ao trabalho de registrar. A velha não perguntou mais nada, apenas colocou as mãos calejadas sobre o ventre, apertou com firmeza, inclinou a cabeça, como se ouvisse um idioma só dela. Ele tá teimoso, decretou, mas vem forte. Se o pai fizer metade da parte dele lá fora, a gente cuida do resto aqui dentro. Um uivo distante atravessou a parede de pedra, fazendo o ar vibrar. Helena fechou os olhos. Esse é ele, disse baixinho. O lobo? Brígia perguntou. O rei, corrigiu. O lobo é só a casca que ele usa para fingir que não sente. Entre uma contração e outra, a mente dela escapava, voltando no tempo. Lembrou de outra vez em que tinha sangrado em quarto de pedra sozinha, porque o conselho decidira que não era momento de complicar a sucessão com filhos. Lembrou da maneira polida com que Darius tinha sugerido esperar tempos mais calmos, sem perceber que a cada negativa salvava politicamente o reino e matava aos poucos o coração dela. Lembrou da noite em que finalmente tinha explodido. Não sou um selo num papel. Ele, cansado, manchado de sangue de batalha, a olhara por alguns segundos longos demais. Eu sei, respondera,
num tom que na época ela tinha confundido com frieza. É justamente por isso que não quero um filho te acorrentando ainda mais aqui dentro. Naquela noite, dormiram em camas separadas. 2 semanas depois, dormiram juntos pela última vez. Agora, no pequeno quarto da torre, Helena não sabia se odiava ou agradecia aquela antiga obstinação dele. Se não fosse o medo que ele tinha de repetir o próprio pai, talvez já houvesse mais de um herdeiro, e talvez um deles já estivesse morto em alguma tentativa de golpe. O pensamento deu um arrepio que se misturou com a próxima dor. Brígia percebeu. Ei, disse, firme, puxando o queixo de Helena para que a encarasse. Agora não é hora de conversar com o morto. Agora é hora de conversar com quem quer nascer. A mulher segurou uma das mãos de Helena com força surpreendente. Quando a dor subir, você não luta contra ela, orientou. Você surfa, deixa vir, respira por cima, como quem monta cavalo arredio. E, principalmente, lembra por que esse menino tá vindo. Não é por conselho, não é por rei, não é por deuses. É porque você decidiu. Helena mordeu o lábio, lutando para não chorar mais do que a dor já estava arrancando. Ela nunca tinha decidido nada na vida. Mas ali, com a coluna em chamas e o mundo inteiro reduzido ao esforço de empurrar, percebeu que dessa vez era verdade. Ela podia ter ido ao castelo, ter entregue a barriga na sala do conselho, ter pedido proteção em troca de obediência. Tinha escolhido não fazer isso. Tinha escolhido fugir. Depois trabalhar escondida, depois finalmente encarar o alfa na ponte. Se o menino estava vindo naquele dia, naquele lugar, era porque ela, em algum ponto do caminho, tinha parado de só reagir e começado a escolher. Por ele, murmurou, agarrando a mão de Brígia. Eu empurro por ele. Lá fora, o som da batalha mudou. Os rosnados intensos começaram a rarear, substituídos por gritos mais humanos, ordens curtas, o barulho metálico de correntes sendo fechadas. Brígia franziu o senho. Parece que alguém anda pendurando o lobo em jaula, comentou. Ele não prende. Helena replicou, ofegante. Ele mata. Então pelo menos mata longe da porta. A velha respondeu. Não quero sangue de renegado misturado com sangue de parto no mesmo corredor. Dá azar. Outra contração veio, desta vez tão forte, que Helena viu pontos pretos dançando na borda da visão. Isso, Brígia encorajou. Mais uma. Ele tá quase na porta. Não faz desfeita de deixar o menino preso do lado de dentro. O mundo se reduziu ao esforço bruto de abrir caminho para uma nova vida. Os músculos, cansados da viagem, reclamavam. A mente, atravessada de medo, tentava escapar, mas Brígia a trazia de volta com puxões firmes. Olha para mim, menina, a parteira ordenou. Você atravessou metade do reino fugindo com esse peso. Agora não vai me dizer que não dá conta do resto. Helena soltou um grito que era metade dor, metade raiva de tudo. Do conselho, de Darius, dos renegados, de si mesma. O grito virou um uivo curto, arranhado. O lobo, mesmo preso, cantou junto. E então, no meio daquele esforço, algo mudou. A dor deixou de subir para cima e passou a descer, como se o próprio corpo estivesse dizendo: deixa, eu sei o caminho. Um choro rouco, molhado, encheu o quarto. Brígia riu alto, um som que parecia cantar de taverna em vez de reza. Aí está o danado, anunciou. Veio inteiro, veio gritando. Bom sinal. Helena sentiu um vazio súbito, seguido por uma onda de alívio tão forte que quase a desmanchou. Deixa eu ver, sussurrou a voz falhando. A parteira fez o que tinha que fazer. Cortou, limpou, embrulhou. Depois, colocou um embrulho quente e choroso sobre o peito suado de Helena. Era pequeno, menor do que todos os medos que ela tinha alimentado. E, ao mesmo tempo, mais pesado que qualquer espada que já segurara. O rosto dele estava vermelho, amassado, mas os olhos, ainda fechados, carregavam um traço que ela conhecia bem na curva da sobrancelha. Filho. A palavra saiu como se estivesse tentando atravessar uma rocha. Brígia sorriu de canto. Falei que vinha, disse. Menino. Pulso forte. Já cheiro de lobo misturado com lenha. Helena encostou o nariz na cabeça do bebê. Era verdade. O cheiro de leite, sangue e vernix vinha temperado com algo que lembrava o vento frio da serra e o couro das armaduras. Me dá um nome, antes que alguém lá fora resolva batizar por você, a parteira aconselhou. Helena pensou em todos os nomes de reis antigos, de ancestrais,
de heróis de guerra que o conselho adoraria ver repetidos. Depois pensou em algo simples, de vila, de gente. Elias. Disse enfim, ele vai precisar de nome que cabe tanto em trono quanto em porta de estalagem. Brígia deu uma gargalhada. Gosto dessa, comentou. O mundo que lute para caber nele, não o contrário. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Darius entrou ainda sem ter lavado o sangue, respirando pesado. Havia arranhões recentes no rosto e nos braços. A armadura estava marcada por garras que não eram dele. Os olhos, porém, não procuraram inimigos. Foram direto para a cama. Ao ver Helena com o pequeno no peito, alguma coisa desmontou nele de um jeito que ela nunca tinha visto. Toda a dureza do alfa, toda a postura de rei, toda a armadura de homem acostumado a mandar em batalhas, tudo ficou pequeno diante daquele quadro. Mulher suada, descabelada, exausta, e um bebê minúsculo com a mãozinha fechada. Por um instante, Darius pareceu não saber o que fazer com as próprias mãos. Ele chegou antes de você, Helena comentou, a voz rouca, um meio sorriso cansado. Tive que resolver sozinha, como sempre. Brígia pigarreou, ofendida de leve. Sozinha é modo de dizer, né, rainha? Resmungou. Helena apertou a mão da parteira em agradecimento silencioso. Darius deu alguns passos à frente, quase tropeçando no próprio pé. Parou ao lado da cama, temendo chegar perto demais. Posso? Perguntou, a voz vacilando. Helena levantou uma sobrancelha. Você é o pai ou um conselheiro pedindo permissão? Provocou. Ele engoliu em seco. Pai, admitiu pela primeira vez em voz alta. Se você deixar, ela suspirou. Então vem conhecer o estrago que fizemos. Com cuidado, levantou o pequeno embrulho de pano e o estendeu. Darius pegou o filho como quem recebe uma espada sagrada, com a coluna ereta, mas a mão tremendo. Aproximou o rosto do bebê. Elias abriu um olho, depois o outro, tentando focar naquele vulto enorme à sua frente. Por um segundo, pai e filho apenas se examinaram, como dois lobos se reconhecendo. Ou ele tem a sua testa de teimoso, Helena comentou. E o seu jeito de olhar, Darius retrucou. A voz falha, como se estivesse avaliando se vale a pena confiar. O bebê emitiu um som que poderia ser qualquer coisa entre choro e protesto. Brígia cruzou os braços, satisfeita. Pronto, decretou. Agora o rei está oficialmente ferrado. Tem alguém no mundo que manda mais do que ele. Darius riu, um som curto, ainda surpreso por ser capaz disso naquele momento. Elias, repetiu o nome, pesando-o na língua. Elias, filho de Helena, filho meu. Era simples, mas naquele quarto de pedra, soou como juramento. Helena o observou, cansada demais para fingir indiferença. Viu o sangue seco na pele dele, as marcas recentes, a exaustão escondida na linha dos ombros. Viu, sobretudo, algo que nunca tinha visto nos anos de castelo. Medo verdadeiro. Não medo de guerra, de conselho, de golpe. Medo de falhar com aquele ser minúsculo. Você conseguiu segurar os renegados? Ela perguntou por fim. Darius assentiu, ainda com os olhos fixos no filho. O infiltrado morreu, informou. Os outros recuaram quando sentiram o cheiro da torre. Mas não vão parar. Agora que sabem que ele existe, vão tentar de novo. Helena apertou os dedos no lençol. Então a gente não pode ficar aqui muito tempo, concluiu. Nem voltar para o vilarejo. Só nos resta o castelo. Dizer isso em voz alta foi como admitir derrota para um inimigo antigo. Darius ergueu o olhar para ela, sério. Não é derrota, Helena, disse. É escolher onde a luta é menos injusta. Elias, alheio às discussões de adultos, bocejou e fechou os olhos de novo, como se dissesse que, por ora, o mundo podia esperar. Helena acariciou de leve a testa do filho. Tudo bem, pequeno, murmurou. A gente sobe essa serra mais uma vez. Mas, diferente da primeira, agora não vamos como peças. Vamos como quem está disposto a morder de volta. Brígia sorriu, recolhendo bacias e panos. Que os deuses tenham pena do castelo, comentou. Porque, com esse trio entrando pelos portões, quem vai precisar de proteção é o trono. Parte 6. Portões, conselhos e cicatrizes. 2 dias depois, quando as muralhas do Castelo do Norte surgiram no horizonte, Helena teve a mesma sensação de quando as viu pela primeira vez. Um misto de fascínio e vontade de voltar correndo. As torres cortavam o céu cinzento, pesadas, familiares. As bandeiras com o lobo cinza tremulavam meio molhadas pela neve derretendo. Mas agora havia uma diferença importante.
Ela não chegava sozinha, nem como presente de casamento. Chegava numa carroça simples, com Elias enrolado num cobertor sobre o peito, e o cheiro de lobo recém-nascido impregnando o ar. Dárius cavalgava ao lado, armadura ainda marcada pelo confronto na serra. Olhar duro para quem assistia de cima das ameias. Os guardas dos portões se apressaram em abrir caminho. Nenhuma trombeta soou, nenhuma comitiva se organizou. Era uma volta quase clandestina, mas quem importava sabia o que aquilo significava. O rei retornava com um herdeiro nos braços da ex-rainha, que o conselho achava ter descartado para sempre. Helena desceu da carroça com cuidado, as pernas ainda fracas, os músculos da barriga doendo de um jeito profundo, que só quem já pariu entenderia. O pátio parecia maior do que lembrava, talvez porque agora o peso não fosse só dela. Dárius se aproximou. "Quer que eu leve ele?" perguntou, indicando Elias. Ela pensou por um instante, depois balançou a cabeça. "Já tirei ele do ventre", respondeu. "Pelo menos até chegar lá dentro, ele fica comigo." Ele assentiu, sem discutir. Aprendia rápido quando a conversa era sobre limites dela. Os conselheiros estavam esperando na sala do trono, claro. Velhos de mantos pesados, alfas menores, chefes de clã. Alguns tentavam esconder a curiosidade atrás de expressão neutra. Outros, nem isso. Helena entrou depois de Dárius, com Elias ainda no colo, e sentiu dezenas de olhos cravarem nela e no pequeno. "Então era verdade", murmurou um dos anciãos. "A ex-rainha volta com barriga e bebê no colo. Não é nada." Outro retrucou. "Se carrega o herdeiro, carrega o título." Dárius subiu os degraus do trono, mas não sentou. Virou-se de frente para a assembleia e para Helena. "Imagino que as fofocas já tenham corrido mais depressa do que meus mensageiros", começou, a voz ecoando pelo salão. "Então vamos cortar caminho. Este é Elias, meu filho, filho de Helena, herdeiro do norte." Um burburinho atravessou a sala como vento. Um conselheiro de barba branca franziu o senho. "Com todo respeito, meu rei", disse, o tom meloso que Helena conhecia bem. O conselho deveria ter sido consultado antes de reconhecer um herdeiro concebido após a dissolução do vínculo. Há implicações. Enquanto eu respirar, ninguém toca um fio de cabelo dele nem da mãe sem passar pelo fio da minha espada. Se alguém aqui preferir guerra de sucessão a aceitar esse fato, que levante agora e tente me derrubar à moda antiga. Silêncio. Por um instante, Helena teve a impressão de ver o medo real nos olhos de alguns. Não medo de Elias, mas do que significava desafiar um rei que acabara de enfrentar renegados sozinho na serra. Um outro conselheiro mais novo tentou abordar por outro lado. Outros franziram o nariz, incomodados com o tom. Dárius não perdeu a oportunidade. "Está aí a loba de que eu falava", disse. "Se o conselho tivesse se preocupado mais em ouvir essa mulher, e menos em usá-la como peça, não estaríamos remendando o erro agora." Um dos mais velhos pigarreou. Erros foram cometidos por todos os lados. Concedeu, o máximo de autocrítica que ela já o tinha visto fazer. Mas já que o menino existe, que seja preparado. O reino precisa de sucessor forte, obediente, moldado. Os dias seguintes foram uma mistura impossível de rotina e caos. Elias ocupava metade das conversas nos corredores, mesmo quando estava dormindo. As criadas cochichavam sobre o tamanho das mãos dele. Mão de espada, certeza. Os soldados apostavam em qual idade ele ia completar a primeira transformação. Os conselheiros já faziam listas mentais de alianças de casamento possíveis. Helena observava tudo com atenção e desconfiança. Instalou-se numa ala menos formal do castelo, longe das salas de conselho, perto das cozinhas e dos aposentos dos guardas. Queria que Elias crescesse ouvindo tanto o som de aço sendo afiado, quanto o de pão sendo amassado. Quanto mais mistura, mais difícil usarem ele como símbolo único de qualquer coisa, explicou a Dárius. Ele aceitou sem discutir. Participava de tudo. Troca de fraldas, banho, noites mal dormidas. A cada choro mais alto, o rei que encarava exércitos pálido ficava pálido de um jeito engraçado. Helena ria, cansada, mas grata por não estar sozinha ali. Ainda assim, os dois sabiam que a batalha verdadeira não era contra a cólica de bebê, e sim contra décadas de tradição. Uma noite, semanas depois, Helena subiu sozinha até o topo da muralha do lado leste. O vento era cortante, mais limpo. Lá de cima, dava para ver a linha distante da serra, o caminho por onde tinham subido, os pinheiros escuros, as sombras.
Darius apareceu pouco depois, como se um pedaço dele tivesse sentido a falta dela. Elias finalmente dormiu? Perguntou, chegando com passos mais leves do que o tamanho sugeria. Dormiu roncando, respondeu. Puxou você. Ele riu, se encostando na pedra ao lado dela. E você? Não devia estar descansando? Alguém tem que ficar acordado para garantir que o mundo lá fora não aproveite nossas costas viradas, retrucou. Ficaram alguns minutos em silêncio, olhando o vale. Lembra de quando você chegou aqui pela primeira vez? Ele perguntou enfim. Helena sorriu de canto. Lembro da sensação de cervical apertada por causa de tanta reverência, disse. De ver esse castelo como jaula bonita. Eu via como obrigação, ele admitiu. Hoje ainda é. Mas, respirou fundo, com você e Elias aqui, parece menos cova e mais casa. Ela o encarou. Ainda não decidi se fico para sempre, avisou. Não prometi isso. Eu sei, Darius respondeu. E não vou te pedir promessa que você não está pronta para fazer. Ele virou o corpo, apoiando os cotovelos no parapeito. Só quero que, até o dia em que decidir ir ou ficar, você saiba tudo o que eu devia ter dito antes, completou. Que eu te amei naquele primeiro dia com vestido azul no salão, que fui covarde ao me esconder atrás de dever, que te deixei ir porque achei que te merecia menos do que o mundo. E que, se hoje você está aqui de novo, é pela própria força, não por conta de coroa nenhuma. Helena respirou fundo, o vento frio entrando como faca. Você também precisa saber uma coisa, disse. Eu te odiei por muito tempo, não pelo que você fez, mas pelo que não fez. Pelo silêncio, pela ausência, por ter me deixado achar que eu era só distração política e precisei sair, quebrar o vínculo, sentir a liberdade do vilarejo e o medo da estrada para entender que parte dessa prisão eu mesma mantinha, com medo de escolher. Ele a olhou, atento. E agora? Perguntou sem conseguir esconder a esperança. Ela demorou a responder. Agora eu sei que consigo sobreviver sem você. Disse simples. E justamente por saber isso, se eu ficar, fica sendo escolha, não castigo. Um sorriso pequeno e verdadeiro apareceu no canto da boca dele. Então vou passar o resto da vida tentando fazer essa escolha valer a pena, prometeu. Helena deu de ombros. Começa lavando a armadura antes de subir na cama, provocou. Elias já tem cheiro de lobo suficiente para o quarto inteiro. Os dois riram. O som deles misturou-se ao vento que batia nas bandeiras. Anos depois, quando Elias já corria pelos corredores com os pés descalços, metade das criadas na cola e metade dos soldados rindo, ninguém lembrava direito da manhã em que o rei parou no meio da ponte ao ver uma ex-rainha grávida. As canções falavam da tempestade na serra, da batalha dos renegados, do nascimento na torre. Os bardos exageravam, como sempre. Mas existia uma versão da história que só os três conheciam. A de uma mulher que recusou ser apenas peça, de um rei que aprendeu tarde a colocar o coração na frente do conselho e de um menino que nasceu no meio da fuga e da guerra, mas cresceu sabendo que o valor dele não estava só no sangue, e sim nas escolhas. Numa noite qualquer, sentado no parapeito da muralha, Elias perguntou. Helena olhou para Darius, que observava de perto, e viu o mesmo pensamento nos olhos dele. Porque já nos usaram assim, respondeu. E a gente prometeu que com você seria diferente. Diferente como? Se um dia quiser o trono, vai ser porque escolheu a responsabilidade, não porque nasceu preso nela, explicou. Se não quiser, o mundo não acaba. O norte precisa de bons lobos, não só de bons reis. O garoto pensou, balançando as pernas. Acho que quero ser as duas coisas, concluiu. Rei e padeiro. Darius riu. Já começou difícil, brincou. Vai morrer de cansaço. Helena, porém, sentiu o peito encher de algo que há muito tempo deixara de chamar de esperança, e agora reconhecia como certeza. Talvez aquele menino, crescido entre pedra de castelo e cheiro de pão, realmente fosse capaz de quebrar ciclos que pareciam eternos. E se algum bardo um dia perguntasse quando exatamente aquela história terminou, ela saberia o que responder. Só deixou de ser sobre fuga e passou a ser sobre escolha. Sobre um rei que parou no meio de uma ponte, uma loba que se recusou a ser moeda, e um garoto que aprendeu, desde cedo, que nenhum sangue é destino, se a gente tiver coragem de morder o próprio caminho.